Legal, mais uma vez aí com vocês. Enfim, sejam bem-vindos, né? Vocês acompanhando aqui mais uma live da gente, do IRG. Hoje a gente vai ter uma entrevista muito legal com a Márcia Barreiro, falando sobre gestão e todo o processo que a gente tem de melhorias para terceiro setor e micro e pequenas empresas. Mas antes de começar, queria convidá-los para participar do nosso movimento, né, do SJC Sem Fome, que ele começou nesse momento aí da pandemia, para auxiliar as pessoas carentes, e você pode participar com doações. Tem essa informação aqui do lado de cá, o QR Code, onde vocês podem acessar para fazer as doações, e é um movimento que tem se fortalecido, a gente tem conseguido ajudar mais de 20 mil famílias, então convido vocês para participarem aí conosco, tá bom? Bom, deixa eu chamar a nossa convidada agora. Olá, Márcia, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tá me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo sim, acho que o som tá bom aqui, né? Seja bem-vinda, primeiramente já agradeço muito, em nome do IRG, acho que, enfim, você tem muitos, a gente conhece um pouco já da empresa, né, e tem muito que você consegue, acho que de todo o seu conhecimento, contribuir conosco, com todos que vão participar aqui, assistir essa entrevista de hoje, esse bate-papo, né, que nós vamos ter. Primeiro, eu queria que você se apresentasse, né, falar um pouquinho de você, enfim, fala aí conversa aí, né, enfim, se apresentando para o pessoal. Bom, primeiro agradecendo o convite, fiquei muito lisonjeada. Vou tentar passar um pouquinho, né, do que eu já aprendi, estudei. Eu sou uma engenheira civil e matemática, com pós em cálculo estrutural e psicopedagogia, e especializada em Lean. Aí todo mundo vira para mim e fala, mas o que tem a ver essas matérias, né? Nada, né? Mas tem tudo, porque eu acredito que o estudo, de alguma forma, faz com que as pessoas consigam conectar áreas diferentes e, com isso, consiga melhorar em outra área que, às vezes, aparentemente não tem nada a ver. E foi o que aconteceu comigo, porque eu trabalhei por 20 anos com cálculo estrutural, com mais de 8 anos com Lean, e trabalhei com matemática, dando aula. Eu dou aula desde os 18 anos, porque eu dou aula por paixão. Eu, apesar de todo mundo odiar, eu adoro adolescente, adoro as perguntas que eles fazem, que são sempre muito inteligentes. E quando eu saí da indústria, eu comecei a ver que muita gente tinha empresa, mas que às vezes faltava aquela pegada, aquela saída de gestão, de Lean, que o Lean poderia dar para essas pequenas empresas. E pensando nisso, eu montei a Outcome, tentando reunir tudo que eu já aprendi, né, tanto em Lean quanto em financeiro, porque eu já fiz vários cursos de finanças, de gestão, e eu reuni tudo para tentar ajudar, principalmente, MEIs e pequenas empresas, quando elas estão naquele passo que ela vai crescer, porque é quando você precisa contratar alguém, que você contrata, por exemplo, uma secretária, mas aí você não passa bem o que ela deve fazer, e aí a pessoa dá a impressão que ela não está trabalhando do jeito que você gosta. Então, assim, nesse passo, a pessoa precisa de processo. Fundamental, né? Antes da gente, enfim, eu queria, na verdade, trazer um pouquinho, né, a contextualização sobre essa questão do tema de hoje, desse bate-papo, que a gente traz, né, sobre as boas práticas na gestão, mas principalmente relacionado ao terceiro setor. E antes disso, acho que é um ponto, é legal a gente conversar a respeito dessa situação do terceiro setor. O terceiro setor tem muita dependência, né, na verdade, de outros, e a gente sabe que com essa situação da pandemia, impacto na economia, tudo isso movimentou. Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa contextualização para a gente, o que você consegue identificar, enfim, e principalmente aí depois a gente abordar aí todo o suporte que pode ser gerado através do seu conhecimento. Então, o terceiro setor, apesar das pessoas, todo mundo fala e sabe que o
terceiro setor, ele não gera lucro, né? Mas não é que ele não deve gerar lucro, ele não deve gerar lucro para uma pessoa ou para um board de pessoas. Mas você deve pensar o terceiro setor como uma empresa que, quando gera lucro, esse lucro vai para a sociedade de volta, porque essa organização vai crescer e vai ajudar mais gente. Então, assim, quanto mais forte for essa organização do terceiro setor, mais ele vai poder ajudar, mais ele vai contribuir com a sociedade como um todo. Um exemplo, assim, que foi muito legal, tem um vídeo na internet, quem quiser pode procurar, quando teve o furacão Sandy, em 2013, nos Estados Unidos, uma organização, ela pegava alimento, tipo o que a gente faz aqui, alimento, produto de limpeza, e saía para distribuir para a população. E eles levavam 3 horas para poder entregar um caminhão de produtos, de caixas, né? Porque eles punham em caixas e entregavam. E eles fizeram um processo Lean todo, aplicaram todo o Lean dentro desse processo de entrega, e o tempo caiu para 1h20. Então, quando você pensa isso no terceiro setor, você vai ajudar mais gente mais rapidamente do que não tendo. Então, qualquer área, isso pode ser o terceiro setor, ou uma pequena empresa, ele precisa ter processos estabelecidos para que sempre melhore. Então, porque o Lean, ele prega que você vai melhorar para entrega para o seu cliente. O terceiro setor, o seu cliente é a sociedade. Uhum. O quanto é fundamental o estabelecimento dos processos, né, de melhoria contínua, né. Trazendo um pouquinho desse ponto do Lean, né, até como você tem, enfim, essa especialização, e cada vez mais eu acho que ele vem ganhando força, né, hoje ele já não é um negócio novo, mas é justamente esse ponto que eu queria que você trouxesse para a gente. Então, assim, como que surgiu? Qual que é a história, né, só para contextualizar também a gente um pouco nesse sentido, e até para reforçar o quanto que a gente vem ganhando força e os benefícios. O Lean, ele surgiu na Toyota especificamente, não tinha o nome de Lean. O MIT foi estudar por que as automotivas japonesas tinham uma performance muito maior do que as americanas e europeias. E aí, eles descobriram que era por causa da metodologia que eles aplicavam, principalmente a Toyota. Então, o Lean veio para o Ocidente, através do MIT, no livro A Máquina que Mudou o Mundo. Ele aparece a primeira vez essa palavra Lean. Lean, se você for traduzir, é enxuto. Só que no livro ele trazia a conotação de fazer mais com menos. Porque essa é a ideia. O Lean não é lógico, uma metodologia que você aplica, mas é uma filosofia. Então, você não aplica apenas em indústria ou apenas em empresas. Se você usar a filosofia, você pode usar para a vida, para você, entendeu? Eu quando estou dando mentoria, eu falo, olha, aqui em casa, o meu café, o coador de café, a chaleira, a garrafa, tá um do lado do outro, para eu não ficar andando, entendeu? E isso é no dia a dia que você aplica. Você começa a ter essa visão de desperdício de andar, desperdício de tempo, desperdício de treinamento, você otimizar os treinamentos para os seus funcionários, né? Eu estava comentando com você no terceiro setor, quanto tempo leva para uma pessoa aprender a fazer aquilo que ela tem que fazer, né? Se você tiver um processo de treinamento, talvez você diminua esse tempo dela aprender o que tem que fazer, e aí ela começa a fazer com maior qualidade e mais rapidamente. Então, assim, o Lean, ele dá essa visão ampla.
E aí deixou de ser aplicado apenas à manufatura, porque antes ele era muito divulgado como Lean Manufacturing. Era só para produção, para chão de fábrica. E eu, por exemplo, já trabalhei colocando o Lean Office, que é o Lean no escritório de engenharia, né? E hoje em dia, se você olhar, você vê Lean no hospital, em alguns hospitais, principalmente aqueles de mais alta qualidade. Você vê que quando está aplicado Lean, a qualidade se eleva num patamar muito grande. Né? Ou seja, né, na verdade é você conseguir mapear, independente do segmento, mapear muito bem todos os processos, todas as etapas que você tem, para que você consiga fazer uma otimização daquela atividade e evitando desperdício, seja ele de tempo ou, enfim, insumos e qualquer outro ponto, né? E aí, esse exemplo que você trouxe pro dia a dia do café, eu acho que, né, para fazer um café, acho que é super válido para a gente pensar a nossa rotina, né? E aí, fazendo um link com a questão de contratação de pessoas, enfim, nas empresas, né, os colaboradores, a gente tem um gargalo muito grande em várias empresas, acho que é um pain point, né, um ponto de dor aí, quando a gente, às vezes, tem a deficiência, assim, a dificuldade da performance do colaborador, mas muitas vezes não está na capacidade, no intelecto ou na capacidade dele, é que não teve o aprendizado, não teve o suporte primário, até porque as empresas, às vezes, na contratação é tudo muito rápido, coloca a pessoa e fala, vai, se vira sozinha, é importante que a pessoa tenha a sua certa autonomia, consiga se desenvolver ali, mas precisa, se tiver um processo de onboard ali estruturado, talvez baseado em linha, acho que isso dá acelera, né, um crescimento e desenvolvimento muito rápido, né, para a pessoa. E o Lean, ele é baseado em 2 pilares. Um é melhoria contínua, e o outro é o respeito às pessoas. Então, quando você pensar que a melhoria contínua pode ser feito, inclusive nas pessoas, né? Se você, como ser humano, consegue ser melhorado continuamente, você vê que o Lean abrange muita coisa, né? E o respeito da pessoa é o respeito pela pessoa que está ali trabalhando, ter garantias de que a pessoa continuará ali trabalhando, né? Então, uma empresa que tem, por exemplo, um caixa bem estruturado, passou pela pandemia muito melhor do que aquela que não tem um caixa bem estruturado, ou nem fazia isso, né? Porque você sabia que você ia ficar 2, 3 meses fechado, mas para os custos fixos, que eram pagar os seus funcionários, você teria dinheiro. Então, tudo é uma engrenagem que tem que funcionar muito bem estruturada, entendeu? E aí entram várias áreas, entendeu? E aí, até pegando esse link seu, eu vou já colocar a participação aqui do pessoal do chat. O João, boa noite, João, bem-vindo aqui conosco. E ele fez uma pergunta que eu acho que é legal a gente aprofundar, porque a gente fala da filosofia, e aí tem as metodologias, e que tudo isso está relacionado a uma melhoria de um processo, né, contínuo, mas o que é exatamente o processo, né? Então, realmente, o que é, eu acho que ele queria aprofundar um pouco mais de detalhes nesse sentido. O processo é uma sequência de atividades que geram valor para o seu cliente. Então, tudo que você faz numa sequência e vai gerar algum valor para o seu cliente, acaba sendo um processo. Por exemplo, você pode ter um processo de fazer bolo. Então, como você faz o bolo? É um processo, você pega a receita, né? Coloque primeiro o ovo e açúcar e bata. Depois você vem com a manteiga. Depois você vem com a farinha. Depois você vem com o leite. E bata tudo. Estando pronto, põe numa forma untada e põe no forno. Isso é um processo, sabe? Percebe? É um processo genérico, lógico, eu não vou falar de nenhuma empresa em específico, eu estou falando tudo no genérico para a pessoa entender. Mas, quando você tem uma sequência que vai gerar alguma coisa, no caso, o bolo, você teve o processo de fazer o bolo. Agora,
o processo ele pode estar errado. Se você fizer o bolo, começando pela farinha, mistura o fermento, depois põe leite quente, depois bate com não sei o quê, o bolo não sai igual. Ele pode, às vezes, murchar, ou ele... Então, assim, quando você tem um processo bem estabelecido, é repetível, você vai fazer, outra pessoa vai pegar para fazer e vai fazer igual. Por isso é importante o processo até para a contratação de pessoas. Porque você tem um processo bem definido, a pessoa que entra sente segurança em fazer aquilo, e você treina mais rápido a pessoa, e a chance de falha é menor. Né? A gente pode linkar isso como um ponto de gestão do conhecimento de tudo que acontece dentro da organização, dentro daquela empresa. Eu fiz até veio esse ponto, né, tempos atrás aí eu fiz um estudo, enfim, sobre essa questão de gestão de conhecimento, e aí o link, então, assim, qual é a relação direto nesse ponto que você considera? Quando você pega as ferramentas que você pode usar do Lean Six Sigma, existe uma que chama matriz de habilidades, né? Então, matriz de habilidade é você saber cada funcionário que você tem, qual a habilidade dele, o que ele faz dos processos que você tem. Então, você monta ali, ele sabe que existe, sabe assim? Ele sabe que existe. Ele conhece, ele pratica, ele já faz sozinho, e ele faz tranquilo e ensina os outros. Você sempre tem alguém que é assim de alguma área, né? Então, ali você gerencia, eu não posso ter um único funcionário que faz uma coisa só, porque se essa pessoa tiver qualquer problema, quem vai fazer aquilo no lugar dela? Então, nesse tipo de gestão, você sempre tem um backup de alguém, né? E o processo ajuda, porque é mais fácil o treinamento de uma outra pessoa para aquela área. E dentro dessa matriz de habilidade, você, inclusive, quando tem muitos funcionários, você pode chegar para o funcionário e falar assim, olha, eu gostaria de te treinar nesse processo. Você gostaria? Né? Aí a pessoa vai falar, sim, gostaria. E aí você treina um backup para aquela função. Se ele falar, eu não gostaria, lógico, tem que ser uma coisa bem planejada, mas ele poderia falar, eu não gosto, eu gostaria deste outro processo, é possível? E entrar em acordo fica mais fácil, porque aí você satisfaz ambas as partes, todo mundo ganha, né, que é aquele ganha-ganha, porque o funcionário fica satisfeito por estar sendo treinado com uma coisa que ele queria, e a empresa fica satisfeita porque vai ganhar um funcionário, eu tenho certeza que vai dar 110%, porque é o que ele queria também, né? Trazendo essa relação com o terceiro setor e que tem uma dependência muito grande de voluntariado, aí acho que vem um ponto fundamental, né, porque às vezes tem uma rotatividade, as pessoas que às vezes não têm ou não conseguem uma constância de determinada atuação, então acho que a implementação disso, do processo do Lean Six Sigma, enfim, ter toda essa sequência é fundamental para eles, né, e quanto que você vê hoje no terceiro setor a maturidade em relação a isso? Eu ainda acho que falta um pouco, né? Porque como as pessoas veem como, é uma instituição que não tem lucro, até por parte, às vezes, do voluntário, né? Que fala, eu ajudo quando der, quando puder, e aí isso não gera não vou dizer dependência, mas assim, um vínculo forte. Então, há essa rotatividade muito grande de voluntários, né? Só que eu vejo que, por exemplo, se é uma área que você consegue deixar um processo bem estabelecido, bom, porque processo é aquilo, processo também existe o perfeito, mas que assim, a gente nunca vai atingir, mas a gente vai pegar o processo que a gente tem, que às vezes ainda está meio assim, mas vai melhorando aos poucos, né? E esse processo, quando ele está bem estabelecido, com menos erro possível, você treina quem vai entrar o voluntário novo de uma forma melhor, mais rápida, porque ele vai saber o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, de uma forma mais estruturada. E como o voluntariado
troca muito, essa rotatividade acaba prejudicando o aprendizado, né? Porque se demora para aprender, demora para poder ajudar, né? A demora para performar, para gerar o resultado, né, uma consequência. Eu vou trazer aqui, aproveitando que você está falando desse ponto, né, reforçando o processo, o Rodrigo, que está aqui conosco também, ele pergunta, né, mas existe uma receita única, enfim, como que é a customização, ou, né, a gente precisa de uma customização para cada negócio, que acho que esse é a chave do negócio. Eu diria um pouco mais, existe a customização para cada empresa, né, porque o Lean, ele se adapta à cultura do lugar, ele tem que se adequar, por exemplo, no Japão, quando alguém faz alguma coisa que não deu certo por algum motivo, eles fazem a pessoa desenhar o que ela fez errado e ela passa falando para os outros, eu errei em tal coisa e não pode fazer isso. E ele vai mostrando pessoa por pessoa. No Brasil, é inconcebível você pensar isso, né? Vai entrar sindicato falando que absurdo, está constrangendo a pessoa, tem uma outra... Mas, assim, a cultura de lá não acha isso constrangedor. Então, tem que adaptar a cultura, a como é feito. Então, por exemplo, quando a gente faz a mentoria... Eu não escrevo o processo das empresas. Ela escreve o processo. Ela vai falar para mim, olha, eu atendo o telefone desse jeito. Pego o telefone, falo, alô, é tal pessoa, nanana. E aí eu vou montando o processo junto com ela. Por quê? Porque cada empresa faz de um jeito. Dali a gente acha as melhorias e vai adequando conforme ele se senta melhor. E ferramenta Lean tem várias. Se você fizer treinamento Lean, você vai pegar uma lista imensa de ferramentas. Várias ferramentas servem para fazer alguma coisa muito próxima uma da outra. Só que tem equipe que rende muito bem com uma ferramenta. E tem equipe que rende muito bem com outra. Esse é um ponto que eu ia te perguntar, porque, na verdade, quando a gente fala, não é só chegar a desenhar o meu processo, as ferramentas, né, que tem diversas, elas vão ajudar de alguma maneira que você desenhe seu processo ali dentro, você tenta enquadrar para você analisar se também esse processo está da maneira correta ou errada. Não adianta vou desenhar um fluxograma, mas é o que você já tinha comentado antes, se ele não estiver bem, né, a ordem dos ingredientes para fazer o pão tá lá desenhada, tem um fluxograma, mas ele não está estruturado, não vai adiantar. Então, dentro das ferramentas, tem algumas que você consegue que vai ajudar o pequeno empresário, né, enfim, o microempreendedor que ele está tentando montar alguma coisa, fala, bom, deixa eu desenhar meu negócio aqui, e tentar identificar onde ele está errando, mesmo que ele consiga tenha um processo estruturado, como que pode funcionar isso? É mais ou menos isso, porque, respondendo ainda do Rodrigo, né, assim, juntando essa ferramenta, geralmente a gente começa, porque você não vai desenhar todos os processos e saber tudo da empresa em, sei lá, 1 ano, você não consegue, vai um longo tempo, e o treinamento Lean, ele é intenso, ele é todo dia, e você vai treinar sua equipe, você vai fazer. Mas, quando você pega, geralmente, empresa, você chega e fala assim, qual o seu maior problema? Sabe aquela coisa que não te deixa dormir? Então, vamos começar por esse processo. Então, tem empresa que a gente começa pelo financeiro, tem empresa que a gente começa pelo atendimento ao cliente, tem empresa... Eu tive exemplo de uma empresa que chegou para mim e falou assim, eu não tenho sábado, domingo, nem feriado. Eu não descanso, eu não fico com a minha família. Entendeu? Então, assim, aí você vai ter que abrir e ver por que acontece isso. Então, assim, nós fizemos algumas ações e 15 dias depois, ele chegou todo feliz e falou pra gente assim, eu tive um sábado com meus filhos no parque. Então, assim, as dificuldades é que geram quais ferramentas se adequam melhor. E também, você implementa a ferramenta, o grupo faz,
tem grupo que não aceita aquela ferramenta, você introduz outra e faz. Esse grupo gostou, faz bem feito, atende o resultado, é isso que interessa. Então, é bom que você tenha uma visão ampla das ferramentas para saber em que ponto deve usar cada uma e se o grupo aceita e bem aquela ferramenta, entendeu? Nós estamos no Brasil, né? Nós não estamos lá no Japão. Exato. Aí tem a questão de cultura da empresa, do perfil de todos os colaboradores, enfim, do trabalho colaborativo que é fundamental. Qual a dica para, enfim, um pequeno empresário, alguém que esteja vendo e fala, bom, eu quero implementar isso, mas por onde eu começo? Porque você comentou há pouco, né, pode ser no financeiro, pode ser na estruturação de vendas, vai depender do quê? Da principal dor dele no momento? É o financeiro que está doendo, é a gestão de tempo. É a principal dor. Às vezes a gente conversando, porque eu digo que é o seguinte, quando você tem a sua empresa na sua cabeça, porque isso é o que acontece com todo mundo. Então, eu sei fazer bolo, eu começo a minha empresa fazendo bolo. Então, a área técnica minha é fazer bolo. Só que quando você está fazendo bolo e começa a vender, você vê que tem mais 6 processos que você não domina. Você precisa do financeiro, você precisa de marketing, você precisa do comercial, você precisa do administrativo, você precisa de atender o cliente. Então, quando todas essas áreas, você tem que fazer tudo isso, a pessoa às vezes se perde, né? Então, qual parte ela não sabe fazer, geralmente é o maior problema. Então, se ela não sabe fazer financeiro, ela tem dificuldade com cuidar de banco, essas coisas, ali vai ser a maior dor. Então, você começa pelo processo de financeiro e depois vai expandindo, né? E, ao mesmo tempo, vai introduzindo essas ferramentas para a pessoa ir aprendendo como mexer com aquelas coisas, como ele pode melhorar. Então, tem gente que chega e fala, o meu maior problema é contratação. Eu não consigo contratar, eu não consigo treinar, o que eu faço? Então, depende do que, o nível que a empresa está e até o nível que a pessoa que é dona está. Porque isso depende muito do que ela, às vezes, não gosta de fazer. Uhum. Porque você sendo dono de empresa, você é obrigado a fazer tudo. Só que também chega uma hora que a empresa, para crescer, você só tem que fazer uma coisa, que é a gestão estratégica da empresa. Todo o resto você tem que delegar, você tem que abrir mão. E às vezes é difícil, né? Tá todo mundo ali debaixo da asa, né? É igual mãe quando o filho vai para a faculdade, né? Chora, né? Mas tem que deixar ir. E é aquele ponto, porque geralmente começou, mas eu desenhei essa estrutura, eu estava à frente do comercial, mas assim, o comercial já está mais amplo, você precisa de alguém para executar e você ficar mais na visão de helicóptero do negócio, né, com a gestão do todo. É o que a gente fala que é a gestão estratégica, né? Você tem que colher dados, tomar as decisões e voltar com o que fazer, né? Bom, acho que trazendo um pouco mais isso a gente vê como você falou muito da filosofia, qual é a principal visão ou o diferencial do Lean versus outras metodologias quando a gente fala de implementação e estruturação de projeto? O que a gente tem como grande diferencial do Lean? Você falou dos 2 pontos, né? O Lean, ele trata mais como uma visão filosófica. Quando você fala Lean Six Sigma, o Six Sigma, na verdade, ele tem uma visão mais estatística de tomar conta da sua empresa. Então, o Six Sigma, ele se preocupa muito estatisticamente como está, com os números, faz as medições, e o Cora, na verdade, é quase o mesmo. O Lean, ele usa um ciclo que é chamado de PDCA, que vem do inglês. Então, o P é de planejar, o D de do, o C de checar e o A de analisar. E isso eu até falo que ele não é um ciclo, porque você não faz uma vez e para. Ele é uma espiral. Cada vez que você passar pelo PDCA, você melhora e sobe um degrau, né?
Já o Six Sigma, ele usa o DMAIC, que, assim, é muito parecido, porque você vai pegar cada etapa do PDCA até tá dentro do DMAIC, porque você vai medir, você vai, entendeu, checar a mesma coisa, analisar. Então, todos esse ciclo acontece dentro do Six Sigma também. Então, por isso que muita gente usa os dois juntos, porque o Six Sigma te dá uma base muito boa estatisticamente, ele tem ferramentas estatísticas para te embasar se você está indo no caminho correto ou não. E o Lean, ele ajuda com a filosofia de você saber o caminho a ir. Então, o que é desperdício, mostrar os desperdícios, por isso os dois se complementam, né? E aí existem outras ferramentas que você pode incorporar. Então, existe o Scrum, estão falando muito hoje de gestão ágil, e todas essas ferramentas, assim, eu não acho que que ela é uma melhor que a outra. Eu vejo elas como se complementando, né? Então, eu ia te perguntar até, trazendo no momento atual, que a gente vê uma crescente aí também, um fortalecimento, né, de empreendedorismo, acho que até a questão de mindset de empreendedorismo, nas próprias escolas, hoje ainda a gente vê uma evolução pequena, mas a gente já tem escolas ali para as crianças do ensino fundamental, já trazendo um pouquinho desse, né, do aprendizado de visão empreendedora, vendo que isso está se fortalecendo, uma dica para quem vai começar, o que é o importante? Aí eu ia trazer do Canvas, né, onde você vai estruturar um pouquinho para você ter a visão do seu negócio, e a Design Thinking, então, quando a gente está vendo métodos ágeis, e era esse o ponto que eu ia tocar, né, entre todas essas ferramentas, por onde começar, como que você dá um framework, né, acho que sim, o que vai a pessoa estruturar para dar como dica para quem está nos ouvindo? Eu acho que antes de começar qualquer empresa, é muito bom você se conhecer, né? Porque você tem que se conhecer, saber o que você gosta, qual o seu propósito, quais são os seus ideais até, né? Eu, lá na minha empresa, a primeira coisa que eu comecei escrevendo é assim, eu gosto de educar, eu gosto de ensinar. Então, um dos pilares do meu propósito é educar. Eu não faço ninguém mentorado para ficar o resto da vida comigo. Não, eu quero ensinar para que ele aprenda e comece a fazer sozinho. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é se conhecer. Eu gosto disso, eu quero fazer disso, eu vou tratar o cliente desta forma. Aí você vem com um propósito, né? Qual o meu propósito com a empresa? Meu propósito é esse. Aí você pode começar a fazer o Canva. Quando eu fui estruturar a minha empresa, eu fiz tudo isso. Eu passei o passo a passo. Eu fiquei 4 meses fechada em casa fazendo tudo isso. Porque eu queria saber qual é o meu propósito, o que eu quero fazer com o meu cliente, o que eu quero entregar para ele, né? Aí é bom você fazer um SWOT, para você saber o que você tem de forte, o que você tem de fraco, o que você pode melhorar. Do SWOT, faz um Canva, tira do Canva quais são os seus clientes, quais problemas você pode encontrar. Então, assim, é um caminho a ser seguido para você estruturar e começar bem. Porque quando você olha as estatísticas, por exemplo, do Sebrae, você vê que 1/3 das empresas chega a 5 anos só, vivas, né? E não é porque as pessoas não se esforçaram. Você olhar cada empresa que fechou, a pessoa deu um duro danado, né? Ela fez muito, ela fez por merecer estar aberta, mas por algum motivo não teve. Então, eu acho que, assim, passar o passo a passo é de suma importância. Então, eu acho que quanto mais novo for tendo essa visão, for conseguindo nas escolas colocar esse tipo de coisa, da importância, por exemplo,
eu dou aula de matemática até hoje, eu dou aula de matemática, física e química, né? Gosto. E quando eu passo pela matéria de porcentagem, eu falo para os meus alunos, você pode fazer direito, mas porcentagem você tem que saber. Por quê? Porque é no dia a dia. Está na nossa vida, né? Você tem que saber que você vai fazer uma compra e a pessoa fala para você assim, olha, eu vou vender tal coisa sem juro, ou um juro de 0,1%, você tem que saber que é bastante 0,1% quando a nossa inflação está em 2%. Não era muito quando a nossa inflação era 20%, mas agora é muito. Né? Então, eu vejo anúncio de carros a 0,79%. Gente, 0,79 é quase metade da inflação no ano. Eles cobram isso por mês. Então, esse tipo de conhecimento, não importa a área que você siga, tem que ter. Né? E as pessoas não são alertadas para isso. Nem no ensino médio, nem no ensino básico, né? Falar, ai, coisa de porcentagem, né? Eu já fui contratada por uma advogada para fazer cálculo de pagamento para o juiz, entendeu? Eu montava uma planilha para montar o cálculo de quanto o juiz ia devolver de dinheiro para a pessoa. Então, não importa a profissão que você tenha, e aí entra a parte de educação, né? Você tem algumas coisas saber. Então, para quem é empreendedor, algumas coisas básicas, assim, seria bom, por exemplo, finanças. Você vai ter que mexer com finanças, gostando ou não gostando, né? E faz toda a diferença entre estar com o seu negócio aberto e fechado. Eu aproveito para, inclusive, acho que depois você vai fazer um comentário, mas enfim, a gente acompanhando os vídeos que você tem do YouTube, né, do Outcome, tem bastante mini cursos, né, então eu acho que é até uma boa dica, já aproveitando esse ponto que você está falando da educação, da visão, aí no final você vai comentar um pouquinho dos acessos, né, para as pessoas poderem te contactar, mas eu acho que tem bastante coisa bem interessante de mini cursos, e hoje, trazendo enfim, a gente fala da crescente do empreendedorismo. O Rodrigo até fez um comentário aqui, né, falando que os processos, o quanto que é a importância nesse momento de Covid, porque as empresas precisam ganhar mais eficiência, a consequência, né, de ser mais sustentável, enfim, elas crescerem, tem mais sustentável e rentável. E, assim, é fundamental, você tem que se estruturar, você tem que conhecer para poder tocar alguma coisa. E a facilidade, eu acho, e a vantagem que a gente tem hoje é que tem bastante ofertas disponíveis, porque a gente tem acesso ao conhecimento de uma maneira muito mais aberta, né, então, conseguir conciliar o tempo, né, difícil vai ser para aquele empreendedor que está na situação que você comentou, né, que ele não tem nem sábado nem domingo, porque às vezes ele está correndo atrás do problema o tempo todo, né, ele não conseguiu parar e para fazer ali aquele momento de o que é prioridade e o que é importante. E aí, com certeza, o Six Sigma, enfim, entre as ferramentas, deve ajudar bastante nesse sentido também, né? Tem a ferramenta do importante urgente, né? Tem ferramenta de Gucci, tem várias ferramentas que ajudam a priorizar o que você precisa, né? E é bom que tenha essa visão de que todo empreendimento tem todos os processos que são, a gente contabiliza pelo menos 7 importantes, e você vai fazê-los de qualquer forma, gostando ou não, né? Você tem que pegar, aí é bom quando você faz seu SWOT, você já nota, eu tenho fraqueza, por exemplo, em matemática, ou a minha fraqueza é mexer com Excel, ou a minha fraqueza é tratar com o público. Aí você tem que, no SWOT, identificar a sua fraqueza. Nessa sua fraqueza, corre atrás, né? Como você falou, tem muito material, tem muita coisa. Eu, por exemplo, eu foquei em tentar passar processo, que é uma coisa complexa, Lean, que é uma coisa complexa, de uma forma simples. Porque mesmo matemática, que eu dou aula, que todo mundo odeia, física, eu tento sempre simplificar, trazendo coisas práticas, mostrando. Então, nos vídeos, eu não faço vídeo para quem é bambambam de Lean. Eu faço vídeo para quem não sabe nada.
Então, eu tento usar palavras simples, nos meus vídeos, por exemplo, eu tenho um mini curso que eu dou uma planilha para a pessoa se acostumar a mexer. Então, algumas coisas eu vou dando dica que a pessoa pode ir fazendo no dia a dia. Não precisa ser uma coisa, complexa. Mas se ela acostumar a fazer aquilo no dia a dia, nossa, é um degrau subido. E todo empreendedor tem que pensar assim, ele tem que subir degrau a degrau. Não adianta você olhar o cara que já está lá no topo da escada e se comparar e achar que você não serve para nada, entendeu? Não, é degrau a degrau. Hoje eu consegui fazer isso, celebra, né? Uma das coisas que o Lean faz é celebre. Então, celebra a conquista que você teve. Então, quando você identificar que você tem uma fraqueza, corre atrás daquela fraqueza, que pode ser em qualquer coisa, pode ser em marketing, pode ser em financeiro, pode ser... Eu, por exemplo, tenho um problema sério com marketing, porque eu não consigo falar mentira, entendeu? Eu não vou enganar ninguém para vender, eu não consigo fazer um vídeo mentiroso, sabe? Você vai ter uma super promoção. Não, eu não consigo. Então, o que eu fiz? Eu fui estudar marketing. Como eu posso escrever de uma forma honesta, entendeu? E que venda o meu produto. Eu estou há 1 ano estudando marketing digital. E que existe, né? E que existe esses caminhos, né? Então, é adequar o discurso. Então, assim, eu tenho que adequar o que eu faço, do jeito que eu faço, do jeito que eu sou, para a pessoa. E a pessoa acreditar que eu estou vendendo um produto bom, ok, que vai ajudá-la, né? Então, assim, você tem que ver o seu problema e focar nele. Assim, aí eu queria trazer até um ponto com você, porque acho que esse ponto da educação é fundamental, ou seja, a pessoa identificar exatamente aqueles, né, a parte mais da fraqueza, enfim, ou pontos de melhoria, né, para buscar essa oportunidade de desenvolvimento. Mas quando a gente fala muito também, às vezes, do gestor, eu acho que, não sei, eu queria que você trouxesse um pouco o comentário a respeito disso. Do gestor, ele tem que ter uma visão no pouco do conhecimento do todo, lógico que tem o core business, né, o negócio principal dele, o propósito daquilo que ele, enfim, concebeu aquela empresa e dele próprio, né, que você trouxe até a questão do auto, né, o conhecimento, mas eu vejo também que, assim, ele conhecer um pouco generalista, conhecer um pouco de tudo e se cercar de pessoas que, às vezes, têm um conhecimento mais profundo naquilo que, às vezes, é onde ele falha, né? O que você acha disso? Isso pode suportar, ajudar muito, né? Eu estava lendo um livro esses dias, eu sou péssima de nome, tá? Mas eu não guardo o nome do autor, mas ele falou exatamente isso, ele falou, o bom gestor é aquele que contrata pessoas melhores que ele. Então, assim, o bom gestor, ele tem que contratar, ele precisa de uma pessoa de financeiro, tem que ser o cara melhor que ele para financeiro. Só que isso implica ego, implica a pessoa saber que ela vai ter que concordar com o que a outra pessoa vai dar de dica ou de sugestão, né? Então, envolve um psicológico por trás, né, que é complicado, né? A pessoa tem que saber que ela não sabe tudo. Então, quando for contratar alguém, você tem que pensar, essa pessoa, nessa área, sabe mais que eu? Então, é ela que eu tenho que contratar, né? E delegar, porque é muito difícil, aquilo que eu falei da mãe lá segurando os filhos, né? É muito difícil você pegar o seu filho, que é a sua empresa, e delegar para outra pessoa em algumas áreas, né? Então, tem que ter esse desapego, né? De solta, deixa ver como é que fica, e saber para poder mandar, porque eu tenho uma frase que minha avó falava. Minha avó falava assim, não interessa se tem quem faça, você tem que fazer, quando eu era criança. Porque você tem que aprender. Porque mesmo que você tenha alguém para fazer, você tem que mandar fazer e saber que está certo. Então, essa é a visão do gestor, né? O gestor, ele vai mandar as pessoas fazerem, mas ele tem que saber que ela está fazendo certo. Ou está alinhado, porque certo existem vários certos, né? Mas tem que estar alinhado com o propósito dele, com o propósito da empresa, com o que foi passado para os funcionários como propósito.
Porque os funcionários que veem um propósito de empresa forte, eles seguem a empresa até debaixo d'água. Agora, se o propósito da empresa está escrito uma coisa, grudado na parede, e que ninguém segue, o funcionário se sente na boa de fazer coisa errada. Então, assim, tudo é ligado, né? E a cultura é bem enraizado quais são os valores da empresa, se os valores estão adequados, se tem um valor, né, os valores desenhados só atrás de uma porta e não é o praticado no dia a dia, isso enfim, ele não dá continuidade. Não adianta, você tem que ter os funcionários alinhados com visão, valor da empresa, né, missão, por que nós vamos fazer isso? E aí, o terceiro setor também. Você vai pegar voluntários mais engajados, quanto mais o seu valor como empresa, né? Eu vou seguir porque eu vou ajudar São José Sem Fome. Todo mundo tem que entrar e ir por esse caminho. Todos têm que ter a mesma visão, né? Então, isso faz com que a empresa engrandeça, os funcionários se sintam bem e todo mundo trabalha bem. E aí, quando eu falo funcionário, pode ser um voluntário, pode ser... Quando você trilha a mesma trilha, juntos, fortalece todos. Olha aí, vou aproveitar aqui até esse ponto que você trouxe, nessa mensagem, enfim, de todo mundo seguir ali, enfim, trilhar o mesmo caminho. Vou trazer um ponto da Solange. A Solange Arcas está aqui, e ela falou, nossa, pode acreditar, ela foi a luz da minha empresa. Que legal, porque assim, é o quanto a gente percebe que a gente tem um impacto na vida das pessoas, nos negócios das pessoas, que consequentemente na vida de cada um, né? Então a gente tem o trabalho, quando você trouxe muito do seu propósito, é educar, independente de qual seja o âmbito do técnico ou para o empreendedor, é gerar o impacto realmente nas pessoas, né? Isso é a grande contribuição também para a regeneração do todo, né? Do negócio. Sim, você percebeu que, assim, tudo que eu falei até agora não está fora da regeneração global, né? Você vê que é alinhado, é tudo alinhado. Então, quando você tem um propósito forte de fazer coisas sérias, com vontade, quando você elimina desperdício, quanto isso ajuda o globo, né? Quando você fala, não, eu não vou jogar fora tal coisa, entendeu? É muito amplo. Então, eu acho um desperdício, por exemplo, ter 20 sapatos no guarda-roupa. Se eu olhar, meu guarda-roupa tem 4 sapatos e 2 tênis, entendeu? Porque tá alinhado com o que eu penso e com o que eu faço, né? Então, quando tudo isso se alinha, a vida flui mais fácil. E isso para a sua empresa, para o pessoal, para um terceiro setor, uma ONG, o que for. O seu propósito é forte, você está alinhado com ele, a vida conspira, né? Eu queria agradecer a Solange. Obrigada, Solange. E o Rodrigo, ele também pergunta um pouquinho mais, a gente comentou superficial sobre os minicursos, então, para detalhar, se você pode detalhar, até pela questão para executá-los, né, se tem uma análise das empresas, enfim, das áreas mais carentes de uma empresa, enfim, qual que é a forma de conseguir os melhores resultados, porque no final, acho que você vai fazer um curso para se aperfeiçoar e conseguir um resultado de maneira eficiente e rápida, como que, enfim, qual que é a forma? Eu vou ver se eu entendi, Eu fiz um mini curso que está gratuito, tá? Fica no YouTube, as pessoas podem entrar e seguir e ver o mini curso todo. Lá eu abordo vários processos, onde a pessoa pode atacar cada um, dou várias ferramentas, dou até ferramenta de organização, que eu ensino o Pomodoro, um Scrum simplificado, que dá para um MEI fazer de boa, algumas ferramentas para ajudá-los nesse início, porque você tem que começar algum momento. Então, começa de uma forma bem light, para ir acostumando, engrenando e fazendo. Eu acho que, vendo principalmente o que eu vejo de problemas em empresa mais recorrentes, são financeiro e organização. Então, a parte organizacional da empresa, gestão estratégica,
Eu vejo que pequenas empresas, às vezes, não têm, ou é muito pouco a gestão, a visão que tem de futuro, esse tipo de coisa. Então, eu acho que os 2 pontos que talvez sejam bons de analisar é o financeiro, se você está tendo algum problema, e gestão, que é realmente a gestão estratégica da empresa, é pensar no futuro, pensar assim, não, eu daqui 1 ano eu tenho que comprar um computador, então eu tenho que guardar dinheiro para isso, eu tenho que me programar. Então, assim, esse tipo de visão, e pode ser no micro, tá? Se você faz bolo e precisa de uma geladeira, você tem que se programar para ter a geladeira daqui 1 ano, né? Então, essa visão é que falta um pouco. E aí é fundamental. Aí, na verdade, até me corrige se você acha que uma afirmativa pode ser muito errada, no sentido de que você trouxe, né, que as empresas geralmente têm um ponto, né, visão estratégica ou financeiro, mas na maioria das vezes elas estão brigando e estão lá se esforçando só no comercial, acham que só vender mais é o que vai trazer o retorno. Não é? Às vezes já tem essa percepção. Um dia, até por isso que eu falei, depende, às vezes a pessoa chega com uma dor e quando a gente identifica é outra, né? Então, uma pessoa uma vez chegou para mim com uma dor que era, eu preciso vender mais. E aí eu fui analisar os contratos que a pessoa tinha com os clientes dela e analisando o tempo que ele gastava com cada cliente, eu descobri que o contrato que ele recebia mais dinheiro, ele tinha prejuízo. E o contrato que ele recebia menos dinheiro, ele tinha lucro. Só que só de olhar o montante, ele achava que o cliente bom era o que pagava bastante e o cliente ruim era o que pagava pouco. Eu falei, não, se você tiver esse cliente ruim que paga pouco, 5, vai te dar menos trabalho do que esse cliente que te paga muito e te dá prejuízo em quantidade de horas. É aquela visão de serviços, precificação, né? Você conseguir entender adequadamente seu custo para você poder fazer a precificação. Dentro dos minicursos, dos seus minicursos, tem alguma coisa que você traz nesse sentido? Trago. Eu tenho uma planilha mensal para quem quiser entrar no nosso site lá, fuça lá, pega o nosso Linktree. Eu tenho uma planilha mensal de fluxo de caixa para a pessoa começar a fazer. Que legal. Porque a pessoa começa a mexer e vê a importância e tal. Então, no mês, a pessoa faz aquilo. Porque eu vendo outras planilhas. Então, eu tenho planilha de precificação, eu tenho planilha de fluxo de caixa, eu tenho planilha de você tomar conta do financeiro pessoal, porque essa é uma outra dor que eu vejo muito, que eles misturam as finanças pessoais com as da empresa, né? E isso pode gerar um problemão, porque você pode chegar a perder, por exemplo, a sua casa, seu carro, se um juiz resolver olhar a sua planilha de fluxo de caixa e ver que você misturou. Então, assim, são detalhes, às vezes, que as pessoas não se atentam, mas que é importante. Então, assim, a gente faz, durante a mentoria, a gente vai vendo as dificuldades e vai entregando essas planilhas ou entregando algum outro material que a pessoa precise para ela se estruturar, que foi o que eu falei, eu não quero ter a pessoa o resto da vida na minha aba, eu quero que a pessoa aprenda, cresça, fala que cresceu comigo e vamos pegar outro cliente, entendeu? Por causa disso, então, eu vou dando essas ferramentas para ela começar a fazer, e aí eu começo a mostrar, olha aqui, você tem esse custo fixo muito alto, por que você está gastando tanto, né? Porque custo fixo você paga independente se você vendeu ou não vendeu, né? Então, vamos olhar isso com calma, vamos ver se realmente você tinha previsto isso, para ter esse custo, né? Então, tudo isso acaba entrando quando você vai levantando os problemas, levantando as melhorias que podem ser feitas, entendeu? Vai surgindo, brota. Legal. Isso é verdade. Bom, fundamental aqui, acho que as dicas hoje que você trouxe para a gente. Aproveitando, acho que é legal também, eu queria que você trouxesse, já se apresentou, mas a gente falou dos minicursos, então fala um pouquinho dos canais de comunicação, né? Como que as pessoas podem te acessar, porque eu imagino que agora, né, quem está ali com as dúvidas, as dores, querer buscar alguma solução, precisa dar um jeito de encontrar a Márcia. Quais são os caminhos?
Então, nós temos praticamente todas as redes sociais. Eu acho que só não estou no TikTok porque eu não consigo dançar e ensinar gestão. Mas eu estou no Instagram, como Outcome MP. Eu estou no YouTube. Se você colocar Outcome Melhoria em Processos, você vai achar a gente. Eu tenho site. Dentro do site, inclusive, tem blog que eu escrevo sobre as ferramentas, sobre as áreas. Lá tem os links para os vídeos, então esses vídeos todos. Se você entrar no nosso Instagram, no nosso Facebook, lá tem um link do Linktree, tem tudo que a gente faz, tudo que a gente vende e todos os nossos canais. Então, assim, você consegue achar a gente no YouTube tem todos os canais também, você consegue achar a gente no site, lá tem todos os canais, e a gente tem o WhatsApp. Então, a gente também tem o telefone que a pessoa pode entrar em contato com a gente. Geralmente, a gente faz uma primeira conversa para entender a dor principal da pessoa, independente se você vai contratar a gente ou não. Até às vezes eu dou dicas, tipo, tenta fazer por tal caminho, faz tal coisa, vê o que você consegue fazer, já começa a fazer tal coisa. E, então, achar a gente, dá para achar. Se você me procurar, Márcia Barreiro, tá o canal do Outcome também, né? Você quer passar seu telefone para o pessoal? Tem aqui embaixo? Telefone, né? Tá aqui embaixo, tá aparecendo aqui embaixo. 99768-9941. E a gente está em São José dos Campos, então o código é 12. Legal. Espero que eu tenha ajudado aí. Não, nossa, com certeza, acho que um bate-papo foi muito legal, fluiu super bem, e aí uma pergunta até que eu imagino que talvez tenham pessoas, eu mesma sou de Brasília, você tem, até acho que a facilidade hoje, né, que a gente teve aí com as questões enfim, a pandemia, aumento do fortalecimento do home office, você consegue atuar fora de São José, na verdade, não fora de São José, mas mesmo de São Paulo, como é que é a sua atuação? Sim, nós temos um cliente em São Paulo, por exemplo, a Solange é de São Paulo. Nós temos cliente em Goiânia, e ele atua em Manaus. Então, assim, a gente consegue, né? Eu já passei cotação até para Los Angeles. Nós estamos conversando, talvez feche, mas não precisa ser em qualquer lugar do mundo, entendeu? Porque hoje em dia a gente conhece, né? Consegue se aproximar, né? Muito fácil, a gente faz essas mentorias todas online, então é muito fácil passar documento, é muito fácil você conversar, entendeu? Eu atendo o WhatsApp, a pessoa está lá com problema com o contador, às vezes, escreve no WhatsApp, eu respondo, entendeu? Então, assim, 1000 maneiras, né? Você tem 1000 maneiras de poder atender da melhor forma possível. Muito legal. Mas, bom, hoje a gente acho que trouxe, né, bastante, acho que esses exemplos, o ponto da educação, né, para o empreendedor, a importância de conhecer, às vezes não vai se aprofundar, mas tem que entender, e tem que começar por algum caminho, e acho que mapear os processos, mensurar, né, tem que ter a mensuração, os resultados fundamentais, acho que tem algumas dicas aí, os contatos para eles. Eu penso que, acho que a gente tem, né, tem a questão da estruturação, e hoje tem uma frase que se fala muito nas startups, eu gosto de pensar isso em relação ao empreendedorismo, que é, pensar grande. Você pode pensar grande, né, você vai se comparar com aquele outro gigante, mas de alguma maneira você precisa começar. Então, mão na massa, atitude, começar a fazer, vai buscar as informações, vai buscar o conhecimento, vai estruturar aquilo que você precisa, tirar teu projeto do papel e fazer aquilo virar um negócio. Começa pequeno, mas é importante, fundamental, agir rápido, não é? Eu acho que ponto. E aí eu queria puxar uma dica, enfim, uma mensagem ali, a mensagem do coração para todo mundo que está nos ouvindo. Eu vou mandar uma de um livro que eu estava lendo, que não tem nada a ver com Lean, que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos, mas ele fala o seguinte: tente e aprimore. Tente e aprimore. Não há fracasso, somente feedback. Então... Muito legal. Então, eu acho que com essa, você não pode pensar que você está errando, né? Você está aprendendo. E hoje, trazendo mais um ponto, linkando aí a questão da cultura do erro, né? O quanto a gente, às vezes, é sacrificado
errado e se penaliza pela questão do erro, e na verdade não, a gente aprender com os erros, né? Então, às vezes, todo o mapeamento do processo, identificar o problema, entender onde errou, conserta e faz. Acho que até no Lean, várias pessoas falam que, assim, não é erro, é uma oportunidade de melhoria. Legal. Excelente, muito boa a nossa conversa. Obrigada, adorei. As pessoas aqui também agradecendo bastante. Eu aproveito e agradeço todo mundo que acompanhou. Enfim, hoje ao vivo, fica disponível no nosso YouTube também. Convido, reforço mais uma vez aqui para as pessoas participarem, né, do SJC Sem Fome. Então, todo esse movimento de arrecadação e doação de alimentos que a gente tem fazendo para as pessoas carentes na região, surgiu nesse momento de pandemia, mas fortaleceu, e a gente, enfim, tem aí como essa ação contínua, e convido todo mundo para acessar, para a gente finalizar, enfim, finalizando um pouco nossa conversa, acessar a Regeneração, o portal, e as soluções que a gente vem disponibilizando. Afinal de contas, né, regenerar globalmente, a gente buscar soluções aí para os problemas globais. Márcia, muito obrigada, agradeço muito aí esse bate-papo, a disponibilidade sua, enfim, até a disponibilidade, e agradeço, acho que até em nome de outros que com certeza vão usufruir muito do material que você disponibiliza, como, né, o primeiro contato, porque aí às vezes a pessoa já tem uma informação, tem um mini curso, eu acho muito legal nesse momento as pessoas que fazem esse trabalho, e que dá um caminho das pedras, nem que seja o primeiro caminho, né, os primeiros passos, isso é muito importante. E obrigada novamente. Obrigada a você, obrigada à Regeneração Global, que eu acompanho vocês, acompanho o trabalho, nossa, é um trabalho muito lindo, né, aqui em São José dos Campos, é uma coisa que está fazendo total diferença, então, muito obrigada pelo convite, e espero ter ajudado, e se precisar também, pode entrar em contato pelo WhatsApp, perguntar mais alguma coisa, não tem problema algum. Tá, joia. Tá bom, então. Obrigada, boa noite para todo mundo. Obrigada. Boa noite.